Bom, e agosto é o mês de combate ao fumo, um hábito que vem reduzindo no país, mas ainda preocupa especialistas. E é sobre os efeitos do tabagismo e como parar de fumar que a gente conversa no quadro de saúde de hoje. Com a gente, o médico pneumologista e coordenador do Programa de Controle de Tabagismo da Santa Casa, Dr. Luiz Carlos Correia da Silva. Seja bem-vindo, doutor. É isso aí. Esse é o mês, existe um dia 29, eu acho que é todos os dias do ano, né? Concordo. Eu acho que não justifica mais no dia de hoje a pessoa atentar contra a própria vida, né, sabendo de tudo que a coisa anda. Sem dúvida. Quer dizer, o cigarro, ele já matou milhões de pessoas no mundo, né? Cada ano mata 6 a 7 milhões de pessoas. Verdade. Obviamente que através das doenças que ele se relaciona. Sem dúvida. Principalmente do coração, o câncer, doenças respiratórias crônicas, diabetes. Sim. Enfim, eu lembro, tudo isso aí. doutor, de uma época, e se você for aí no YouTube pesquisar, você vai achar programas de televisão em que as pessoas, não só as novelas, mas fumavam ao vivo. E tinham todo um simbolismo, todo um significado. O cigarro ligado ao glamour, enfim. O senhor disse muito bem, hoje já não cabe mais. Hoje não tem mais esse sentido, né? Mesmo assim, nos últimos 25 anos, o número de fumantes no Brasil ainda é representativo, especialmente na região sul. A gente tem pesquisas que mostram, por exemplo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ainda é um estado fumante, digamos assim. Sim, está diminuindo. Está diminuindo, não tem né? dúvida. Caiu 15 pontos percentuais nos últimos 25 anos, fumantes no Brasil. A gente pode numerar assim, né? Quantificar assim. Era um quarto da população do país que, desde a década de 80, né, e hoje é cerca de 10%. Não é por aí? Era 35%, 35%. Hoje é 11%. Ao redor de 11%, 10%, depende da fonte. Né? Houve uma redução, isso é fato. Muito. Para a gente começar, né, o que se deve a essa redução? É só essa perda desse significado, desse glamour que o cigarro trazia? Ou a gente hoje já está mais consciente de que o cigarro não serve para nada? Eu acho que tudo começa na posição da sociedade como um todo, né? E as leis antifumo têm um papel importante. Quer dizer, lei é uma coisa assim que, como regra, se ela for boa, né? E lei para combater o fumo sempre tem que ser boa, para combater um mal, né, da humanidade. É bom dizer para as pessoas que o maior fator de risco para a saúde, enfim, para causa de morte, né, evitável e que pode ser tratado ou que pode ser deixado de lado simplesmente é o fumo, é o tabagismo. Então isso já tem que mexer com a consciência e com a racionalidade, né? Sim. E qualquer pessoa que tenha boa racionalidade para promover a sua saúde, para querer viver bastante e viver bem, não pode fumar. Não pode fumar. Sim. A gama de doenças associadas é extensa, né? Se a gente for parar e pensar tudo que o fumo pode prejudicar no nosso corpo. O cigarro pode afetar, isso eu achei curioso, essa questão, ele pode afetar a saúde de homens e mulheres de forma diferente, por exemplo? Olha, na maioria dos danos que ele causa é indiferente se é um homem ou se é uma mulher. Mas em algumas coisas pode ser um pouco diferente. Por exemplo, a mulher, ela fumando a mesma coisa que o homem, ela tem uma maior incidência de câncer de pulmão que o homem. Isso é uma questão genética, enfim, que não se sabe bem por quê. E algumas outras doenças também. Bom, questões de fecundidade, questões assim relacionadas com uma mãe grávida e que fuma, isso é fundamental. Eu acho que uma pessoa que está gerando um filho e que continua fumando durante essa geração, mesmo antes da fecundação e depois do nascimento dessa criança, a mãe que fuma em qualquer um desses momentos está prejudicando. Então, se ela ama aquela criatura que ela está concebendo, já concebeu, ela tem que pensar um pouco que amor é esse, né? Sim. Se ela continuar fumando. Então, eu digo assim, você mãe, né? Você tem que realmente repensar a vida sua própria e a do seu filho, Claro. da sua filha. Agora, vamos incluir o pai na história também, por exemplo, Da pais e mesma mães que fumam dentro de casa. A relação com o fumante passivo hoje, as crianças que estão em volta, outros familiares que não fumam, o cigarro realmente não prejudica só quem fuma, prejudica quem está do lado?
Também porque os produtos que entram, né, na fumaça, seja inalado, seja do ambiente, são os mesmos, em concentração diferente de acordo com o tamanho desse ambiente. Mas tem uma outra questão importante, Sim. é que não basta pai ou mãe dizer, não, eu só fumo lá fora de casa, enquanto eu estou com a minha criança, dentro, né, do apartamento ou da casa, eu não fumo. Não adianta, porque existe um chamado tabagismo de terceira ordem, que nós não conhecíamos até há poucos anos, que é o seguinte, aquilo é o cheiro, né? Quer dizer, a pessoa fumou lá, ela vem para cá, mas vem com um cheirinho Sim. de quem fumou. Claro. O que é isso? Ar expirado, o que exala, o que sai da superfície do corpo, da Sim. pele, das roupas, né? Eu acho que tem que pensar nisso. Também tem risco nisso? Porque assim, o cheiro do cigarro o cara fumou o cigarro lá embaixo, aqui, por exemplo, no prédio, que tem que fumar lá na rua. Subiu o elevador, a gente sabe. Subiu um fumante agora. Se tem cheiro, tem substância. Obviamente, porque a nossa mucosa pituitária, desculpa dizer isso, Sim. é onde a gente tem o sentido do olfato, ela se sensibiliza com substâncias químicas. Sim. Se tem cheiro de fumaça de cigarro, é porque tem produtos da fumaça de cigarro que estão chegando aqui. Então, se tem cheiro, tem produtos. Então, não tem diferente. Que se tem fumaça, há fogo, se tem fumaça, tem perigo. Agora, se tem o cheiro da fumaça, não precisa nem ter a fumaça, já é perigoso também. Bom, vamos fazer o seguinte, doutor. A medicina hoje tem se programado nas campanhas com um mês com uma cor. Por exemplo, a gente falou aqui já nesse mês sobre a amamentação no agosto dourado e também sobre o colesterol e até a esclerose múltipla no agosto laranja. O cigarro pode, só falei algumas das enfermidades, pode contribuir, por exemplo, nessas relações, especialmente, por exemplo, esclerose múltipla, pode contribuir de alguma forma na relação com o colesterol que a gente tem, péssimos hábitos associados. E aí já vamos botar a bebida junto, né? O alcoolismo junto. Muita gente associa tabagismo e alcoolismo. Sim, as dependências, elas se chamam, na verdade, codependências. Quem tem dependência da substância álcool, lá os receptores no cérebro, eles têm conexões com os receptores da nicotina, e com receptores da cocaína, e receptores de outras substâncias de dependência. Então, isso lá no nosso sistema nervoso central está muito próximo na estimulação. Quer dizer, uma pessoa quando bebe no fim de tarde, geralmente, se é um fumante, vai fumar ali. Por quê? O álcool deu uma cutucada nos receptores, eles se manifestaram e o desejo da pessoa fica controlado pela dependência. Isso é uma coisa importante. Eu já ouvi uma frase, o senhor já deve ter escutado, eu só fumo quando bebo. É muito comum isso aí, é muito comum. Ou depois de um cafezinho, ou depois de um fator de ansiedade, quer dizer, são diversos os gatilhos, vamos chamar assim. Sim. Os gatilhos que levam uma pessoa a puxar um cigarro e a fumar. Obviamente que tem a coisa química e tem a coisa psicológica, que às vezes ela é muito grande nessa dependência. Também já ouvi aquele enunciado, o cigarro é o meu companheiro, é o meu amigo no momento solitário. As pessoas desenvolvem um laço com o cigarro. É o inimigo na trincheira, né? Exatamente. Mais ou menos isso. É o famoso fogo na trincheira, né? Bom, aí o senhor falou sobre outras dependências químicas, por exemplo, e até mesmo psicológicas. O cigarro pode ser a porta de entrada para outras drogas, como a maconha, por exemplo? Costuma ser. Costuma ser a porta de entrada para o crack, indiscutivelmente é. Existe um trabalho na USP, Universidade de São Paulo, feito no campo, lá no local, né, da Cracolândia. Sim. Eles fizeram questionários, aplicaram nas pessoas que estavam ali, que concordaram em participar, e verificaram que todos os usuários de crack começaram com o cigarro quando eram bem jovens. Então, é uma questão assim de continuidade, né? Sim. Eu acho que substância de dependência é melhor não começar com nenhuma. Nenhuma, né? Incluindo o álcool, se a gente for. É óbvio, né? Levando, né? Porque o álcool é legalizado no país, né? Vamos lá, Priscila de Sapucaia, você pode participar, 99588-2374, 99588-2374 pelo WhatsApp. A Priscila já tem lá anotado a Ubra TV, o Conexão RS, e já manda pra gente. Priscila de Sapucaia diz o seguinte: o fato do Estado ser produtor de fumo é um dos fatores relevantes para o índice de percentual de fumantes aqui no Rio Grande do Sul, que a gente conversava no início, né, sobre o Estado ser fumante. A gente tem uma indústria, um lobby muito forte aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, nós temos vários fatores. Esse é um fator importante, não é o único, claro. Sim. Que aqui no Sul se fuma mais do que no Nordeste e no Norte, por exemplo, né? Sim. Outros fatores que o senhor pode levantar para a gente, além? A etnia, quer dizer, fatores genéticos, né? Nós temos uma ascendência muito grande com europeus, né? Alemães, italianos, enfim, espanhóis,
portugueses. Sim. Que são circunstâncias que, na Europa, a dependência, o uso de cigarro é muito mais pesada do que nós temos no nosso país, não tem dúvida. No leste europeu se fuma muito. Há pouco tempo, o índice lá de tabagismo nos adultos era 60%, 70%. Sim. Já é menos, mas é muito alto ainda. Aqui no nosso país, como já falei, já foi 35%, hoje é 10% dos adultos. Ainda são 20 milhões de fumantes no nosso país. 20 milhões é uma cidade como São Paulo, grande. E veja só que dado curioso nos traz, né? Não tem nada a ver com desenvolvimento econômico, por exemplo, que algumas pessoas associam à educação, por exemplo, pessoas que não estão conscientizadas a respeito através da educação. A gente sabe, na Europa, os níveis de desenvolvimento humano são maiores do que aqui. E mesmo assim se continua fumando lá. Mas no mundo como um todo, existe uma associação entre o grau de, digamos, de pobreza, de pouca informação, então, a falta de informação e o índice de tabagismo. É relevante, então? É relevante. Em muitos Agora, países é muito relevante. Seguido, doutor, a gente dá a notícia aqui de apreensão de cigarro contrabandeado vindo do Paraguai. Esses cigarros piratas, vendidos em camelô mais baratos, são mais prejudiciais? O ideal é não fumar, mas se o sujeito é fumante, cigarro paraguaio pode ser pior ainda? Na verdade, não há assim, um controle na produção desses cigarros. Né? Esses cigarros, muitas vezes, são o fumo mais bruto, quer dizer, eles adicionam muitos aditivos, né, para transformar esse fumo, que quando queimado é um cheiro e um gosto horroroso. Também isso se faz na nossa indústria, mas lá fora, num país que não tem controle de coisa nenhuma, né, a gente não sabe bem o que vem aí. Está chegando aqui. Exatamente, é risco. Certo. Bom, vamos começar a parar de fumar agora. Vamos começar a parar de fumar agora. Agora. Larga o cigarro, você está vendo o programa e está fumando, tá? Dicas para a gente começar a parar de fumar. Cigarros eletrônicos, adesivos, chicletes. Isso ajuda? Eu faria assim um preâmbulo no cigarro eletrônico. Também causa danos. Quer dizer, o cigarro eletrônico é uma troca assim, bom, eu vou trocar o cigarro convencional, né, que queima fumo, com o cigarro eletrônico, que na verdade ele produz um vapor, né? Sim. E que ali tem uma série de substâncias químicas cancerígenas, com as quais não se tem muita experiência pelo uso através do cigarro eletrônico. É mais então, recente, cautela. A área médica recomenda muita cautela com o cigarro eletrônico. Não dá para recomendar. Quer dizer, se a pessoa quer parar de fumar, ela usa os recursos que estão já, digamos assim, testados, né, que são seguros, como nicotina de reposição, nas diversas formas, né, o adesivo, a goma, a pastilha, enfim. E medicamentos que se sabe que também são muito úteis e seguros. O importante é o seguinte, todo o tratamento medicamentoso para parar de fumar, ele visa diminuir a síndrome de abstinência. Sim. Digamos, a tornar menos penoso, entre aspas, né, aquela fase que a pessoa está deixando de fumar e tem muitas dificuldades. Bom, a gente está chegando aos finalmente. Eu já quero agradecer a sua participação, doutor. Seja sempre bem-vindo. Dia 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E a mensagem final que eu gostaria que o senhor deixasse é o seguinte. Nós já entendemos. Quem não fuma, nem começa. Agora, quem está fumando vai pensar assim, poxa, mas eu já fumo há 10, 20, 30 anos, agora não adianta mais parar. Adianta ou não adianta, doutor? Sempre adianta. Sempre adianta. Uma pessoa, quando para de fumar, ela se liberta de uma situação que é agentes, né, as 4.000 e tantas substâncias químicas da fumaça, que causam inflamação, não só nas vias aéreas, mas no sangue, em todos os locais que esses produtos da fumaça chegam, né? Sim. No cérebro, nas artérias, quer dizer, o setor cardiocirculatório, principalmente cérebro vascular também, são muito sensíveis ao cigarro, quer dizer, à fumaça. Parando de fumar, diminui riscos em qualquer faixa etária. Doutor Luiz, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu estou apertando a sua mão porque a gente está fechado contra o cigarro. Agora falta você. Espero que os nossos telespectadores também estejam fechados. Né? Foi simbólico esse aperto de mão, porque eu apertei a sua mão agora também. A gente está fechado contra o cigarro. Tá bom? Tudo pela vida. Tudo pela vida. Doutor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá.